Senhor Jesus, hoje dia 27 de janeiro de 2025, vamos ler o nosso Salmo do dia, o Salmo 60, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Ó Deus, Tu nos rejeitaste, Tu nos espalhaste, Tu tens estado indignado. Volta-te para nós, abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas. Fizeste-nos beber o vinho da perdição. Desde o estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei e repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu Gileade e meu Manassés, Efraim a força da minha cabeça. Judá o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filistra jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado. Tu és o Deus que não saíste com os nossos exércitos. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque é Ele que derrota, porque é Ele que pisará os nossos inimigos. Rimande rebase, remande reba. Rebaixa que reba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista aqui começa por dizer: Senhor Deus, Tu nos rejeitaste. Essa palavra é uma palavra que viu a mão de Deus se distanciar da sua vida. Rimande é um povo que viu Deus se calar, Deus parar de falar, parar de agir. E isso acontece por causa do pecado, por causa da desobediência. Porque nós já lemos a palavra que diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para nos abençoar, mas são os nossos pecados que nos distanciam de Deus. Quando nós escolhemos o pecado, quando nós escolhemos a destruição, Deus, Ele se aparta de nós, Deus, Ele nos rejeita. Deus nos lança fora, porque Deus, Ele é santo, Ele é justo. Não há mistura entre a luz e as trevas. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados nos colocam debaixo de um jugo, debaixo de uma maldição. Mas a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Mas a bondade de Deus, ela dura para sempre. Ele diz: não serás tu, ó Deus, que nos tenhas rejeitado. Tu és o Deus que não saíste com os nossos exércitos. Ou seja, o nosso povo saiu para lutar, saiu para batalhar, e o Senhor não foi com eles. Porque quando Deus está conosco, quando Deus se agrada dos nossos caminhos, é Ele que dirige os exércitos, é Ele que dirige a batalha. Em todos os lugares Ele vai na frente. Tudo o que a gente faz, Ele vai na frente. A palavra do Senhor diz que quando o povo andava nos caminhos do Senhor, Deus é que dava toda a orientação da batalha. Deus ia diante deles, eles venciam as batalhas. Porque em Deus nós somos mais fortes. Porque Deus, Ele trabalha para todos aqueles que nele esperam. Porque Deus, Ele recompensa aqueles que nele confiam.
porque Deus honra aqueles que o honram. Nós é que escolhemos caminhar com Deus. Nós é que escolhemos andar nos caminhos retos, nos caminhos do Senhor. E nós colhemos as consequências. Para todo aquele que obedece às palavras do livro da lei, será como um ribeiro plantado junto às correntes das águas. Nunca secará, sempre dará o seu fruto. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus. Ele diz: em Deus faremos proezas, porque Ele que pisará os nossos inimigos. Ele reconhece que a vitória vem de Deus. Ele reconhece que é Deus que derrota os inimigos, que é Deus que derrota os adversários, que é Deus que frustra os planos dos inimigos. Eu digo sempre que pessoas comuns, nas mãos de um Deus tão poderoso, fazem coisas extraordinárias. Nós faremos proezas, nós viveremos milagres, nós viveremos o sobrenatural. Porque Deus, Ele faz pelo seu povo, pela sua igreja, pela sua noiva. Deus, Ele se levanta, Ele trabalha. Deus é fiel para com o seu povo. Deus fez proezas por causa do povo de Israel no Egito. Deus fez proezas por causa da sua noiva, porque Ele, quando se levanta para defender a sua igreja, os inimigos são envergonhados, são confundidos. Não tem como, tem que haver apenas um vitorioso. Quando um vence, o outro tem que perder. E Deus, Ele nos dará vitória. Ele é que derrotará os nossos inimigos se escolhermos andar com Ele, se escolhermos obedecer a Ele, se escolhermos fazer a sua bendita vontade. Muitas das vezes nós fizemos muita matemática, muita lógica, muita estatística, mas não precisa. Não precisa, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Não precisa, porque Deus usa os improváveis. Não precisa, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Talvez você não tenha condições humanas para alcançar. Talvez você não tenha conhecimento para alcançar. Talvez você não tenha influência para alcançar. Mas você viverá proezas, milagres. Nas mãos de um Deus sobrenatural, nós vivemos o sobrenatural. Nas mãos de um Deus do impossível, nós vivemos o impossível. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é santo. Deus, Ele caminha com o seu povo. Mas você precisa crer. Você precisa prevalecer. Essa é a contrapartida. Não há glória sem sacrifício. Você precisa sacrificar. Porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Não é fácil, por não ser fácil. É que nós devemos todos os dias clamar o seu auxílio. É que nós devemos ser dependentes dele. Quando nos faltar as forças, ele nos dará. Quando nos faltar a fé, ele nos dará. Ele nos dará tudo que nós precisamos para continuar, para avançar.
Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha não será confundido, não será envergonhado. Virão as tempestades, mas ele vai permanecer intacto. Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Deus vai nos honrar na presença dos nossos inimigos. Todos verão que Deus é conosco. Todos verão que somos chamados pelo nome do Senhor. Receba essa palavra no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.